Olá, eu sou Humberto Pinheiro. A Assembleia Entrevista de hoje fala com o conselheiro João Bonfim. E eu tive um cuidado enorme para não ser traído pelo costume, pelo hábito e pela memória. João Bonfim cumpriu 5 mandatos consecutivos aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. Passou por todos os espaços no Parlamento Baiano. Um belo dia, saiu daqui, foi para o Tribunal de Contas do Estado, onde chegou e tomou posse em 18/7 de 2014. Portanto, já fez um ano que o ex-deputado João Bonfim, conselheiro, está lá no Tribunal de Contas do Estado, mas ele tem um apego enorme pelo parlamento. Atrás de João Bonfim, seguindo os seus passos, o deputado Vitor Bonfim chegou aqui e ocupa o mesmo espaço de João Bonfim aqui no Parlamento da Bahia. Se o senhor tivesse que pontuar as diferenças entre o parlamento e o tribunal, qual seria a mais gritante, a que mais chama a sua atenção, conselheiro? Olha, o que mais chama a atenção é, no meu ponto de vista, a possibilidade de ver o poder público, exercitar o poder público de um ângulo diferente. Ao invés de ser vidraça, passar a ser estilingue, vamos dizer assim. Verdade. Na possibilidade de você poder julgar os procedimentos feitos pelos outros poderes, né? Então, é um olhar pelo outro lado. Naturalmente, eu tenho tido cuidado de dar a essa condição de conselheiro, né, um viés de ser muito mais do que estilingue ou ser, vamos dizer assim, um conselheiro que tem a possibilidade de punir, muito mais ser um conselheiro que tem a possibilidade de orientar. Por conhecer os meandros da administração pública, do executivo, naturalmente por 20 anos de mandatos de deputado, e também o aspecto de conhecer o funcionamento da Assembleia Legislativa, né? Então, eu tenho tido o cuidado de procurar agora, nesse primeiro ano de conselheiro, de estar como conselheiro, já ia dizendo de primeiro ano de mandato. Primeiro ano de mandato. Não é mandato, né? Esse primeiro ano como conselheiro do Tribunal de Contas, me posicionar naquele tribunal, naquele conselho, como um ponto, vamos dizer assim, como uma referência no sentido de buscar trabalhar o Tribunal de Contas para que tenha uma postura nova, no meu ponto de vista, que é necessário ter, como historicamente o Tribunal de Contas procede e como que eu acho que deve proceder. Então, eu sou de enfrentar desafios, sou de buscar solução para problemas que a gente identifica, entendeu? Eu não gosto de correr do problema, eu gosto de enfrentar para tentar solucionar. Então, acho que o Tribunal de Contas tem um papel importantíssimo, né? E muitas vezes esse papel não é exercido na sua plenitude pelo conceito, pela forma como às vezes é feito o trabalho lá. Tem pessoas que são surpreendentes. O ex-deputado João Bonfim, e hoje conselheiro João Bonfim, tem um temperamento extremamente tranquilo. Ele é uma pessoa muito assentada, um conciliador por excelência, mas é uma figura desafiadora, ele topa desafios. Me lembro muito bem que na sua passagem aqui pela Assembleia, dentre outros feitos e outras iniciativas, ele deixou o seu nome marcado aqui definitivamente, e a lei acabou levando o seu nome, né,
a Lei João Bonfim, que nada mais, nada menos veio definir as fronteiras municipais e resolver um problema de pendenga e de discussão entre municípios que já rolava há muitas décadas aqui nesse estado. Tanto ele vai adotar esse mesmo comportamento para o tribunal? Com certeza. E tenho buscado desenvolver um trabalho nesse sentido. Lógico que nós temos uma lei orgânica, nós temos um regimento interno e temos, acima disso tudo, a lei maior, que é a nossa Constituição. A Constituição do Estado. Para ser observada e obedecida. Porém, quem já teve a possibilidade de, durante 20 anos, legislar, de uma certa forma, tem a sensibilidade de poder melhor interpretar a lei. Então, desde da minha época de funcionário do Banco do Brasil, de gerente do Banco do Brasil, que fui durante 13 anos, e mais 10 anos de funcionário, foram 23 anos no Banco do Brasil, eu sempre procurei me pautar pelas normas, porém ser flexível para transitar dentro das normas de modo que você resolva os problemas. Não usar as normas, as leis, o regimento, a lei orgânica para entravar, para atrapalhar. Ao contrário, buscar dentro das normas, dentro da legislação, dentro da lei orgânica, dentro do regimento, encontrar solução para os problemas, para sermos, vamos dizer, úteis à sociedade, né? E sermos úteis, e sermos eficazes e eficientes naquilo que nós nos propusemos a fazer. Então, você veja, o Tribunal de Contas, que agora completa 100 anos, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia faz 100 anos, exatamente agora no mês de agosto, se não me engano, o mais antigo Tribunal de Contas do Brasil, e está passando por uma fase de reestruturação, E eu me sinto muito à vontade para me inserir nesse contexto, Vou ter a oportunidade agora de ser o relator das contas de governo do exercício 2014, Já começo com essa missão importante, que é realmente ser relator de contas de governo. E quero, nessa oportunidade, fazer diferente, no sentido de que a sociedade, o poder legislativo, que é o órgão ao qual o Tribunal de Contas do Estado, apesar de ser um órgão auxiliar da Assembleia, que tem a sua independência constitucional bem definida, mas é um órgão auxiliar no sentido de poder nesse aspecto das contas de governo, dar à Assembleia as condições técnicas, para que a Assembleia faça o julgamento das contas. Um embasamento técnico. Embasamento técnico, Perfeito. Que é a razão da existência do Tribunal de Contas. É ter esse corpo técnico de controle externo que possa acompanhar o desenrolar das administrações e embasar a Assembleia para a sua decisão, que é dita muitas vezes, e eu já ouvi isso dentro do tribunal, que o julgamento da Assembleia, das contas pela Assembleia, pelo Poder Legislativo, é meramente político, e muitas vezes ouvi que a Assembleia não atenta para os aspectos técnicos que o tribunal apresenta, e eu já começo lhe dizendo que nas inovações que pretendo fazer na minha trajetória como conselheiro do Tribunal de Contas é ser parceiro da Assembleia, nem só ser mero assessor, um mero... Exatamente, ser parceiro. Perfeito. No sentido de que a gente possa chegar aqui na hora do julgamento das contas, lá no tribunal, no julgamento das contas, o Tribunal de Contas ele emite um parecer técnico, é opinativo. Na verdade, as contas de governo são julgadas pela Assembleia,
os outros poderes, as outras instâncias são julgadas pelo tribunal. Mas o governo, as contas de governo são julgadas ao final pela Assembleia. E nós tivemos aqui, eu estive aqui durante 20 anos, muitas oportunidades acompanhando, analisando os pareceres vindos do tribunal para o nosso julgamento, né? E com muita dificuldade. Eu, enquanto membro da Comissão de Constituição e Justiça, de Finanças e Orçamento, e que tive a oportunidade de relatar ou de participar do debate, da discussão do julgamento dessas contas, na emissão dos pareceres das comissões aqui na casa, a gente observar exatamente que a Assembleia efetivamente não tem a menor condição, né, pela estrutura que tem e pelo viés que tem que ter, político, né? Os gabinetes, as comissões são voltadas mais para o lado da elaboração de leis, Perfeito, né? perfeito. E o dos gabinetes para os aspectos da vida política. Desempenho né? do mandato Então, do parlamentar. as comissões dessa casa têm uma importância muito grande. Eu costumava dizer, e muitas vezes a gente, enquanto deputado, era cobrado da presença no plenário ou do número de discursos que você fazia, e muitas vezes as comissões, que é o pulmão, que é o coração do Poder Legislativo, às vezes não é nem visto. Mas é onde a Assembleia funciona, é onde a Assembleia produz, são nas comissões. Então, quando chegava na hora de julgamento das contas de governo, você recebia um parecer opinativo do Tribunal de Contas do Estado, né, para que num prazo exíguo você emitisse um parecer, né, para o Julgamento das contas. o julgamento das contas no plenário da casa. É lógico que não oferecia nenhuma condição, até porque no transcorrer desse trabalho não há uma interação entre o órgão institucional Tribunal de Contas do Estado e o órgão institucional Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Então eu pretendo fazer isso, eu pretendo, ao receber definitivamente a missão de trabalhar as contas de governo do exercício de 2014, começar a fazer aqui audiência pública com as comissões de Finanças e Orçamento, com a Comissão de Constituição e Justiça, né, demonstrando o que a equipe de técnicos do Tribunal de Contas está desenvolvendo em termos de inspeções, auditorias e preparação do parecer. Perfeito. Opinativo. Aproximar mais o dia a dia do tribunal. Pronto. Para que no momento que o tribunal trouxer aqui o opinativo, pela aprovação ou pela reprovação das contas, a Assembleia, as comissões de Finanças e Orçamento, de Constituição e Justiça, esteja inteirada, esteja acompanhando no dia a dia para que possa fazer um julgamento, mesmo que político, mas com um embasamento técnico melhor. Agora, o senhor concorda que o parecer do tribunal, o parecer dos tribunais, de qualquer forma, ele não é uma peça norteadora do pensamento do plenário de qualquer parlamento? Por exemplo, se o Tribunal de Contas do Estado apontar pela reprovação das contas do governo com relação ao ano de 2014, que o senhor vai ser relator dessa matéria, aliás, uma importante matéria. É a mais importante. Que é a mais importante. Porque, de repente, assim, esse tribunal opina pela reprovação das contas do governo do Estado no ano de 2014. Isso vem para cá, claro, que é um pepino de todo tamanho. Aí, de repente, diz assim, essa peça, conselheiro João Bonfim, ela por si só não é um instrumento que norteia o pensamento do plenário, o humor do plenário,
ela de qualquer forma, não é a partir daí que o plenário vai tomar uma posição? Com certeza, né? Até porque a aprovação ou reprovação das contas, né? Quem faz é o plenário da Assembleia e tem um aspecto que é interessante. A depender do opinativo, o número de votos para aprovar ou reprovar aqui muda. Ah, Né? Se o opinativo vier pela reprovação, é preciso, para que seja aprovado, é preciso que 2/3 Perfeito. opine, vote contra o opinativo. E ao contrário também. Para derrubar o Para parecer derrubar do tribunal. o parecer do tribunal que vier Ah, pela aprovação, terá que ter aqui 2/3 de votos contrários. Né? Então esse já é um aspecto que como você disse, motiva e Claro, norteia norteia. o posicionamento da casa com relação a contas. Agora, é por isso que eu estou dizendo da importância de começar a se fazer um trabalho nessa direção, de aproximar esses dois poderes que têm, apesar de independentes, têm essa ligação, essa harmonia. esse relacionamento, essa interdependência institucional e que é constitucional. Né? Perfeito. O poder, o Tribunal de Contas do Estado é um órgão auxiliar da Assembleia, muito embora não seja dependente. Né? Então, esse é um papel importante e que, por isso, vou procurar desenrolar nesse sentido, nem só com relação às contas de governo, mas como todas as outras contas que, acaso, eu seja sorteado para acompanhar. Tenho procurado trazer o jurisdicionado, a outra parte, para dentro do tribunal, para que tenha todo o direito de esclarecer, para que, hora de julgamento, nós tenhamos toda a clareza e todas as condições de defesa oferecida às partes envolvidas. Conselheiro João Bonfim, há por parte da opinião pública um entendimento distante da importância do tribunal. Exatamente porque a população não tem acesso às informações, diria, não tem a capacidade de dar um mergulho na vida do tribunal, para saber efetivamente da sua utilidade. Vai ser também um ponto de sua preocupação lá no tribunal, fazer com que o tribunal se aproxime da rua? Olha, isso é um trabalho que já vem sendo feito. O atual presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Inaldo Araújo, mais, vamos dizer assim, aqueles que compõem a atual administração, né? O conselheiro Gildas Penedo como vice e o conselheiro Antônio Honorato como corregedor, né? Eles têm já desenvolvido um trabalho nessa direção, de aproximar o Tribunal de Contas da sociedade, mostrando o trabalho que vem sendo realizado. Lógico que enfrenta as dificuldades dos hábitos do passado, né? De que o Tribunal de Contas era algo muito fechado realmente, mais distante, no meu ponto de vista, e que também tinha uma característica muito mais de ser punitivo do que o exercício que hoje os conselheiros e o tribunal estão convencidos de que é um órgão de controle externo. Um órgão de controle externo. E por isso precisa ser proativo. E que por isso precisa exercer em tempo real esse trabalho de controle para que seja mais orientador, né? Para que seja mais na direção de mostrar no momento oportuno que algo não está sendo feito corretamente para que ali se corrija. Não deixar como às vezes ocorre. E eu tenho enfrentado e com muita dificuldade esse papel que às vezes nos é atribuído, de ir julgar uma conta de 2003,
de 2004, de 2005, que ainda se encontra em tramitação Essa no pergunta tribunal. que eu Quer ia dizer, cunhar existe pro um senhor, passivo. Por que esse atraso, conselheiro? Olha, eu tenho um ano lá e todos os processos que, que eu fui sorteado para relatar, né, eu primeiro identifico a cronologia, qual é do exercício mais antigo. E aí a minha equipe é incitada a começar o trabalho nessa direção, independente de qual é o órgão ou de qual é o grau de complexidade daquelas contas. Então, eu vou eliminando dentro do meu gabinete as mais antigas, porque entendo que a gente tem que eliminar esse passivo, né? Ainda recente, na última sessão, a presidência trouxe o plano de metas para que nós pudéssemos julgar as contas durante esse exercício, né? No primeiro semestre, nós já ultrapassamos mais de 50% do plano, sinal que estaremos ultrapassando ao final o número de processos que cada gabinete teriam que alcançar. Mas isso não é suficiente para que nós eliminemos o passivo. E isso dificulta, Humberto, que nós estejamos atuando em tempo real. Hoje o tribunal tem 6 coordenadorias de controle. 7, aliás. Tinham 6, foi criada a 7ª. Essa 7ª, ela tem, para mim, é a coordenadoria do Tribunal de Contas, é a 7ª. Que ela tem essa missão, a missão de fazer auditorias operacionais. É em tempo real. É a que vai, no momento que está acontecendo um fato que o tribunal percebe que precisa ser observado, ou o motivo de uma denúncia, enfim, né? ou por iniciativa própria, pela seleção das auditorias que precisam ser feitas para contas de governo, o relator da matéria, o relator das contas de governo, seleciona, por exemplo, nós vamos dar foco nas contas de governo da área de saúde, né? Então, a 7ª é essa coordenadoria que vai para dentro da Secretaria de Saúde e tal, na área de saúde de um modo geral, e fazer todos os levantamentos para nortear o trabalho do conselheiro. E as outras secretarias, todas também têm esse papel, mas eles ficam muito absorvidos pelo passivo que existe lá. Então, o tribunal está fazendo um esforço para que esses processos que dormitam nas diversas instâncias, às vezes em gabinetes, às vezes em outras sessões na própria coordenadoria, no Ministério Público. Eu estava olhando ali na última relato trazido pela presidência para conhecimento do plenário, o número de processos existentes, né, que já nos indica que nós estamos avançando, superando a meta estabelecida. Perfeito. Mas eu acho que ainda precisa de um esforço maior para esvaziar esse passivo, para que todas as coordenadorias possam estar trabalhando na mesma direção da 7ª, que aqui falei da 7ª coordenadoria, que é essa que faz as auditorias operacionais. Porque a gente, ao invés de nós estarmos, por exemplo, discutindo algo que ocorreu há 5, 10 anos atrás, que às vezes o efeito prático de corrigir um possível erro ocorrido, identificado pelos auditores do tribunal, não seja mais... quase zero. Não tem mais, muitas vezes não tem mais. Resultado Né? disso. Pode resultar em quê? Numa punição ao gestor, né? Que por má fé ou dolo ou não, né? Possa ter cometido erros, né? E resultar em multas, que muitas vezes não é possível mais nem multar, porque às vezes já prescreveram, né? Então, fica só o caráter pedagógico. Então, Perfeito. o importante
no meu ponto de vista, é exatamente nós podermos ser mais proativos, nós ser mais tempestivos, né? Podermos, no momento certo, né, olhar o que está acontecendo no cenário da administração pública, do Estado, e tentar, em tempo, parar determinado procedimento, né, orientar, e aí sim, se por acaso isso não resultar numa mudança de rumo, né, aí lá na frente, quem errou, mesmo tendo sido orientado, mesmo tendo sido alertado e quiser permanecer no erro, aí sim, aí cabe a punição, né? Que pague pelo seu erro. Que pague pelo seu erro. Quantos membros o tribunal tem? São 7 conselheiros. São 7 conselheiros. 7 conselheiros. 7 conselheiros. O tribunal se reúne quantas vezes por semana? Nós temos sessões às terças, quartas e quintas-feiras. Terças e quartas a reunião das câmaras, né? Que é uma câmaras setoriais? Câmaras setoriais, né? A primeira e a segunda câmara se reúnem, né? É composta por 3 conselheiros, né? Perfeito. Cada uma câmara, a primeira que eu faço parte e a segunda câmara que se reúne uma vez por semana, né? Certo. E o pleno se reúne também por 2 vezes na semana. Então, perfeito, são 4 reuniões semanais que o tribunal faz com o objetivo de apreciar e julgar contas, enfim. Vejo aqui que o senhor é coordenador, supervisor da 6ª Coordenadoria de Controle Externo. Quantas coordenadorias são? São 7. São 7. São 7 coordenadorias. É uma para cada conselheiro, né? Uma sob a supervisão de cada conselheiro. Naturalmente o presidente supervisiona todas, né? Ele claro, não tem uma específica, né? Claro. E a 7ª, o conselheiro relator das contas de governo também passa a ser o supervisor dessa coordenadoria. Além das contas do governo do estado, o tribunal fiscaliza quem mais? Todos os outros poderes onde haja a presença de recursos públicos, né? Todos os outros. Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa, o Ministério Público, enfim, todos os poderes onde haja envolvimento de recursos públicos são controlados pelo Tribunal de Contas do Estado. O senhor diz assim, o conselheiro Inaldo é o presidente, o vice-presidente é o ex-deputado e conselheiro hoje Gildásio Penedo. Quantos anos é o mandato de presidente? 2 anos. 2 anos. Então, de 2 em 2 anos, os senhores se reúnem, a eleição interna e elege o novo presidente. Com a possibilidade de reeleição. Tem a possibilidade de reeleição também. Possibilidade de reeleição. Perfeito. Mas isso aí da questão da reeleição não está sendo discutida a queda dela lá não, né? Não está sendo discutida a queda da reeleição no âmbito do tribunal, não. Não. Até porque lá o processo de eleição lá é muito pacificado, não tem assim uma disputa muito acirrada, não. Muitas vezes é feito uma espécie de rodízio, né? Perfeito. E há a tradição da reeleição por um período, né? Há a tradição da reeleição por um período. Então, não se discute muito essa questão. No âmbito do governo do Estado, conselheiro João Bonfim, estou perguntando isso aqui para a população entender. No âmbito do governo do Estado, não há o risco, ou não há, não é nem um risco, mas não há o espaço para que se produza as pedaladas das quais a presidente Dilma está sendo vítima e acabou sendo levada às raias do Tribunal de Contas da União para que ele defina pela aprovação ou pela rejeição das contas. Não há esse risco aqui no âmbito do governo do Estado. Não, olha, o entendimento dessa questão da pedalada é às vezes muito subjetivo, né? E, por um viés, por um lado é tido como uma irregularidade, por outro não, né? Então o governo continua defendendo que o procedimento adotado por eles
não, não, não é nenhuma ilicitude, né? Aqui na Bahia, lógico, o tribunal está atento para essas possibilidades, para essas condições. Mas não assim, lógico que eu não posso nem estar emitindo minha opinião. Agora, até porque qualquer coisa que eu faça antes de examinar, de olhar, estaria cometendo a possibilidade de estar equivocado, enfim. Um erro, né? Exatamente. Pré-julgamento. Um pré-julgamento. Eu Isso, estaria cometendo um pré-julgamento. Então, não posso nem... Isso tem que ser no momento certo. Claro. Eu vou ter a oportunidade de, na apresentação do relatório, né, e do meu opinativo, dizer tudo que foi observado, né? Então, nada que eu diga aqui agora pode servir como um fato que, né? Então, nada disso a gente nem pode. Realmente um trabalho muito extenuante. Né? O Tribunal de Contas tem uma equipe técnica muito preparada, muito competente, e que às vezes até eu coloco assim, olha, e que você diz, olha, o Tribunal de Contas não é visto, né? Não é enxergado, né? Agora, tudo que às vezes ocorre, e às vezes a gente vê aí a manifestação do Ministério Público, agora recente, da Defensoria Pública, né? E quando você vai ver o trabalho de identificação, de levantamento de informações, foi do corpo técnico. Do corpo técnico, exatamente. Do Tribunal de Contas do Estado. É verdade, né? É verdade. E esse trabalho, né, que às vezes até pela intempestividade, não é usado pelo tribunal e acaba sendo usado por outros poderes, né? Então, muitas vezes, a Assembleia Legislativa, né, em determinados momentos, ao invés de fazer uma CPI, né, poderia esse trabalho ser direcionado para que o Tribunal de Contas fizesse uma inspeção, né, fizesse uma inspeção, porque é uma coisa que muitas vezes lá no tribunal ainda se confunde muito, é inspeção com auditoria, né? Nós estamos agora trabalhando lá a construção de uma nova lei orgânica do tribunal, né? E eu tenho estudado, olhado cada artigo dessa nossa lei orgânica para que a gente supere algumas dificuldades que às vezes a gente enfrenta lá, né? Então, até de interpretação. E, naturalmente, a gente fazer lá um regimento interno novo também, né, em consonância com a nova lei orgânica, para que a gente dê mais agilidade ao tribunal, ao pleno, às câmaras e às coordenadorias. A gente precisa de mais agilidade e, às vezes, até de mais clareza na competência. Perfeito. Né? Por exemplo, agora está se discutindo, e eu vou falar isso aqui, com a isenção de quem se deu por impedido de julgar, as PPP da Fonte Nova, da construção da Arena Fonte Nova, da administração. Consórcio lá do consórcio, né? Que explora a Fonte Nova. O conselheiro Pedulino, na última sessão, ele trouxe o relatório, a sua posição, o seu voto com relação a esse contrato, que foi firmado entre o Estado e uma empresa, um consórcio para a construção da Arena Fonte Nova, demolição, construção e exploração. Eu estou dizendo, eu vou fazer um rápido comentário disso daqui para chegar aonde eu quero, com a isenção de quem se deu por impedido, né, pelo fato do secretário do Trabalho, Emprego e Renda, Nilton Vasconcelos Júnior, ser meu primo, né? Então eu fiquei impedido de julgar. Mas o conselheiro Pedulino, no seu voto, né, muito embora diga, é uma auditoria de 2010 que está indo para julgamento em 2015. Quer dizer, parte da eficiência dessa auditoria
fica, de uma certa forma, Prejudicada ao longo do tempo. Prejudicada claro. ao longo do tempo, né? Mas o conselheiro traz no seu voto uma posição que bota em xeque a competência do tribunal, né? É a possibilidade do conselheiro ter decisões monocráticas, entendeu? Para tomar atitudes do que eu estava falando, de fazer inspeção, de identificar um problema, né? E monocraticamente ele tomar uma posição, né? De interromper uma determinada prestação de serviço até que o pleno julgue, né? Decida se aquela decisão monocrática do conselheiro é cabível ou não. Então, a nossa lei orgânica, o nosso regimento interno cria essa dificuldade. Então, o que nós precisamos exatamente é modernizar um pouco a nossa lei orgânica e o nosso regimento para dar agilidade, para dar celeridade a esse trabalho, que é importante, que eu volto a repetir, tem que ser em tempo real. Senão, perde um pouco da eficácia, perde um pouco da eficiência. Eu vou encerrar essa entrevista com o conselheiro João Bonfim, fazendo uma provocação. Como eu sei que ele é bom de desafio e não fica nada sem resposta, ele pode até demorar para responder, mas um dia ele responde. No caso específico, acho até que ele vai responder de chufre. A aposentadoria é compulsória, o senhor chega aos 70, tem que se afastar do tribunal, 70 anos de idade, é isso? É Perfeito. isso. Pronto. Aos 70 anos de idade, a essa altura, o velho João Bonfim aspira de novo respirar os ares de um parlamento? Ou vai voltar para a sua Guanambi ou para a sua Brumado para ser o prefeito? Você começou aqui a nossa conversa dizendo do apego que eu tenho, foi esse o termo que você usou, o apego que eu tenho ao parlamento. Eu gostaria de dizer que eu tenho com o parlamento respeito hoje. O apego, né? O apego já ficou para trás porque, como você também colocou na oportunidade, quem está no exercício do mandato é o meu filho, né, o Vitor, e espero que ele crie um apego ao parlamento, né, como eu tive, né, e que possa tocar essa missão que eu deixei com ele, né? Então, para mim, o exercício do mandato eletivo já ficou para trás. Agora para frente página virada na sua trajetória. Agora para frente é o Tribunal de Contas, né? Que, lógico, nesse primeiro ano houve ainda uma certa dificuldade nem só da minha parte, como das pessoas, né? Eu cheguei aqui para vir gravar essa matéria contigo e que fui recebido nos corredores, na portaria, todos ainda me chamando de deputado João Bonfim, né? E você iniciou também dizendo que você fez um esforço muito grande para não ser traído pela memória e não me tratar como deputado João Bonfim. Então, mas isso eu lhe confesso que, e eu para retornar aos mandatos eletivos, eu não preciso ir aos 70 anos, né? Porque com o tempo que eu tenho de funcionário público, né? Com mais 5 anos, com apenas 5 anos, ou com 5 anos no Tribunal de Contas, eu estaria apto a requerer a minha aposentadoria. Eu tenho 42 anos de contribuição como servidor público, né? Como deputado, 20 anos, e mais 22 ou 23 como funcionário do Banco do Brasil. Então, eu tenho de contribuição 43 anos. Então, a legislação, a Constituição prevê que o conselheiro, preenchendo outros requisitos, com 5 anos lá pode sair da atividade na condição de conselheiro aposentado. Então, eu já tenho 1 ano lá, mais 4, eu estaria apto a requerer a minha aposentadoria. Não precisava nem ser o velhinho que você aqui descreveu, com a né? bengala. Com a bengalinha. A
Mas ainda que não tenha autorização, mas como está na presença dele aqui, atenção Bahia, prepare-se porque ele de repente pode aportar no Planalto Central, viu? Realmente não é esse o meu propósito, né? Perfeito. Agora o meu propósito é realmente Cumprir lá a sua deixar que trajetória. os jovens que estão aí todos Isso. ocupem esse espaço que é importante, né? Nem só o Vitor, mas tantos outros novos, nem só jovens como outros cidadãos baianos que queiram ingressar, mesmo que já estejam com a idade mais avançada, né? Que cheguem para oxigenar, para renovar. Não é só a juventude que renova, né? A experiência é fundamental. Exatamente. Às vezes, alguém que já tenha exercido tantas outras funções aí, resolva vir para o parlamento ou para a vida pública, estará de uma certa forma renovando, oxigenando, né? Porque senão, se eu defendesse essa ideia de que só o jovem renova e oxigena, eu estaria me contradizendo aqui com relação ao Tribunal de Contas. Eu já cheguei lá aos 61. Né? Eu já cheguei lá aos 61. Então, e cheguei com esse propósito ainda. Cheguei com gás para poder botar em prática pelo menos parte do que aqui falei, né? E tentar ajudar, contribuir com aquela instituição, né? E, consequentemente, com o Estado da Bahia. Eu falei aqui com o parlamentar, eu falei aqui com o ex-bancário, eu falei aqui com o produtor rural, eu falei aqui com o filho de Zezito Bonfim, né? Irmão de Paulo e de Carlinhos Bonfim, eu falei aqui com o pai do deputado Vitor Bonfim, falei aqui com o conselheiro João Bonfim, figura extremamente conhecida no meio político baiano e uma referência por onde passa. Bom de desafio e apesar do ar e do perfil tranquilo, ele é extremamente inquieto. E aonde chega, produz mudanças. Prestem atenção para o tribunal daqui a pouquinho. Conselheiro, foi um prazer enorme dividir essa bancada com o senhor. O prazer foi meu, Humberto, e como disse aqui durante a minha fala, estou inteiramente à disposição dessa Casa Legislativa e em especial da TV Assembleia, para que a gente possa, na medida do possível, mostrar a importância do Tribunal de Contas do Estado e, naturalmente, também o Tribunal de Contas dos municípios para a sociedade baiana. Nós temos um papel importante e vou procurar exercê-la com a mesma seriedade, com a mesma dedicação que fiz na minha vida pública, nem só de funcionário do Banco do Brasil, como de deputado estadual. Então, vou estar lá, entendeu? As suas ordens, as ordens dessa Casa Legislativa, dos senhores deputados, né? Como tenho me colocado lá de portas abertas, como sempre procedi na minha vida, para receber todos aqueles que precisem da nossa orientação e do nosso serviço. Nós ficamos por aqui, muito obrigado por sua atenção. TV Assembleia e a TV da Casa do Povo.